Olá, eu sou o pastor Rafael, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Existia um homem que estava cansado com tudo que a vida lhe tinha lhe proposto. Ele acordou e começou a refletir sobre a vida dele. E aí ele pensou sobre a sua família, sobre a forma com que ele tratava os seus pais, sobre a maneira em que os seus pais o tratavam. Ele pensou da forma com que ele se comunicava com a família, os irmãos, e ele começou a refletir sobre a vida dele. E começou a pensar naquilo que era bom e naquilo que não era tão bom, aquilo que o deixava alegre e aquilo também que o deixava triste. E este homem, pensando e refletindo e observando a vida dele, ele começou a tirar conclusões. E com essas conclusões ele começou a pensar: meu Deus, a minha vida não está acontecendo aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que eu planejei para a minha vida, aquilo que eu tinha como um foco para a minha vida não estava acontecendo. E aí ele começou a se entristecer. E ele começou a imaginar como a vida dele estava naquele momento. Ele começou a enxergar tantas coisas que ele deixou de fazer, tantas coisas que ele havia planejado quando era um pouco mais moço e que ele estava alcançando uma certa idade e que aquilo ainda não havia sido completado em sua vida. Ele se perdeu no meio do caminho. Ele tinha um foco, mas ele se perdeu no meio do caminho. E você pode estar pensando assim: nossa, mas parece que você está falando da minha vida. Essa é a realidade de muitos que nós encontramos por aí. Pessoas que têm desejo, de sonhos, de planejar uma família e de conseguir uma faculdade e de conseguir um bom emprego e de conseguir alcançar planos, mas quando vai para a realidade não é isso que acontece. E muitas vezes a gente se entristece, muitas vezes a gente abaixa a cabeça para a situação. Por quê? Porque a gente começa a se frustrar. Mas este homem começou a se lembrar que ele precisava se esquecer das coisas que para trás iriam ficar e que Deus tinha um novo caminho para a vida dele. Ele começou a se lembrar que Jesus trouxe vida onde não havia vida. E esta é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida agora, nesse momento. Eu não sei se você está triste, desanimado, abatido, com a decepção, a frustração que tem te assolado. Mas Jesus tem um novo começo para a sua vida. Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus quer te chamar para começar de novo. Venha, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus te abençoe.